paz do Senhor Jesus a todos, a todas que estão entrando aí nesta tarde de terça-feira, hoje, dia 27 de outubro. Já estamos encerrando aí e é uma alegria ter você aqui mais uma vez conosco para juntos estudarmos, para juntos aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus. Hoje o nosso tema é sobre uma mulher que ela até que é conhecida, mas pouco falada. O nome dela é Raabe. Pois bem, hoje será o nosso tema, essa mulher. E enquanto vocês vão se acomodando, vão entrando, compartilhando, nós vamos ouvir um louvor que é muito conhecido. Eu tenho certeza que através deste louvor a sua vida já será impactada pelo Espírito Santo.
Isso daí, o ousado amor de Deus, quão grande amor é este que nos alcançou, nos transformou, este amor que continua ativo nas nossas vidas, amor que não tem uma explicação, somente podemos explicá-lo a partir do momento que vivemos no amor de Deus. Porque é um amor que não se explica, é um amor que se vive. Nosso Deus, Ele é o amor. Ele é o amor perfeito, o amor que o mundo tanto procura. Em vão. Porque procura em coisas fúteis, em coisas passageiras. Mas sabendo nós que este amor, o amor de Deus é verdadeiro, o amor de Deus é eterno, cabe a nós apresentá-los ao mundo, cabe a nós apresentar este grande amor de Deus, não apenas para a nossa vida, mas com toda a humanidade. Entrando no nosso assunto, já está conosco a Rosimeire. Deus abençoe, Rose, a Thaís, a irmã Vânia, a irmã Sandra. Sejam todas bem-vindas nessa tarde. Vão compartilhando e eu tenho certeza que a sua vida vai ser edificada nesta tarde. Também está conosco a Leide. Deus abençoe, Leide, a sua vida. O tema hoje é sobre Raabe. Você já ouviu falar, conhece a caída na minha conexão, mas já voltou. Você conhece essa mulher? Você já ouviu falar dessa mulher? Ou você ouviu assim apenas esporadicamente, mas não teve o interesse de conhecer a história, de saber quem era essa mulher, o que ela fez de tão especial para que o seu nome fosse falado, fosse mencionado por muitos e hoje por nós. Olha só, a irmã Eva Rodrigues também. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe a sua vida. Bom, nós encontramos, diferente de algumas outras mulheres que nós já falamos, nós encontramos alguns textos da Bíblia, alguns versículos, onde é mencionado o nome dessa mulher, Raabe. Não encontramos apenas em Josué, mas também encontramos em Hebreus, encontramos também em Tiago, menção do seu nome, menção do nome Raabe, menção desta mulher. No livro de Hebreus, no seu capítulo 11, no seu verso 31, o escritor vai dizer assim sobre essa mulher. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Então esta menção está lá na galeria, né? Na página lá da fé, dos heróis da fé, e Raabe é mencionada ali como uma prostituta, uma mulher que não teve a sua vida findada, que não morreu, porque acolheu alguns espias em sua casa. No livro de Tiago, no seu capítulo 2, no verso 25, também vai fazer uma menção sobre essa mulher. Tiago escreve assim: e de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando reconheceu os emissários e os despediu por outro caminho? Praticamente quase o mesmo texto de Hebreus. E agora nós vamos para o texto onde nós vamos decorrer alguns versículos onde é mencionado Raabe, que é em Josué, no capítulo 2, a partir do verso 1. Mas nós vamos se conter apenas com o verso 1 de princípio, que vai dizer assim: e Josué, filho de Num, enviou secretamente de Setim 2 homens a espiar, dizendo: ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe,
e dormiram ali. Então aqui está a história dessa mulher, no capítulo 2 de Josué. Toda a extensão do capítulo 2 vai decorrer falando do que ela fez para 2 servos ali de Israel, para 2 soldados ou 2 espias que estavam ali em Jericó. Todas essas perguntas que nós fazemos de princípio, quem era, o que ela fez, qual a sua importância para o povo de Israel, nos remete apenas a essa mulher, Raabe, exclusivamente a Raabe. Uma mulher que morava na cidade de Jericó, era a primeira cidade que estava logo após a travessia ali do Jordão, era a cidade de início, era a porta principal. Passando por Jericó, dava-se a todas as outras cidades da terra prometida. Então, conquistando Jericó, entrando, tendo posse de Jericó, dava-se a entender que tudo ali já estaria praticamente no domínio do povo de Israel. Então, como que era essa cidade, Jericó? A Bíblia vai nos dizer alguns detalhes, alguns historiadores, através de fontes arqueológicas, vai dar algumas especificações de como que era a cidade, tá? E essa cidade era completamente fortificada. Dizem que era um verdadeiro oásis ali no meio do deserto. Por quê? Por causa da água, tanto ali do Jordão como do Mar Morto. Então, ali a região era uma região muito fértil. Também era uma cidade onde as práticas idólatras, né, a idolatria era constante. Eles adoravam a vários deuses, faziam vários rituais. Era uma cidade que tinha um número muito grande de sacerdotes e sacerdotisas que faziam constantes oferendas aos seus deuses em troca de proteção, em troca da fertilidade, em troca da colheita, da prosperidade. E nesses rituais tinha-se a prática da prostituição no templo, né? Essa prática da prostituição no templo, as sacerdotisas literalmente se prostituíam ali a fim de oferecer, né, ofertas aos deuses, e ali em troca disso os deuses davam as suas proteções. Então era uma cidade que a prática da idolatria, a prática de oferenda, a prática de rituais era constante, era uma cidade muito idólatra. E muitas mulheres tinham como ofício a prostituição. Nem todas as mulheres, é claro, mas muitas moradoras ali da cidade de Jericó tinham como ofício a prostituição, não apenas no templo, mas também fora, né? A prostituição na cidade. E aí, vamos dizer sobre os muros, sobre como que era a construção daquela cidade. Era uma cidade, como eu disse, completamente fortificada. Então, alguns historiadores vão relatar que Jericó tinha um comprimento de suas muralhas em 4.018 metros de extensão. Então, não era uma cidade pequena, era uma cidade grande, né? De extensão tinha 4.018 metros, e a altura média dos seus muros, a altura do seu muro chegava até a 12 metros de comprimento. E a espessura, né? A espessura da muralha, a espessura ali do muro chegava em torno de 8,5 metros a 9 metros. Então, era praticamente uma missão quase que impossível entrar ali com as portas fechadas, entrar na cidade não sendo convidado, vamos dizer assim. E muito mais para um povo que, peregrino no deserto, entrar naquela cidade, conquistar aquela cidade por força própria. Porque só conseguia entrar naquela cidade, primeiro, quando as suas portas estavam abertas, e
Nenhum outro povo que tinha como interesse invadir ali seria facilmente aberta suas portas, porque era uma cidade estruturada, era uma cidade preparada para se proteger. E isso a gente vê através da estrutura das suas muralhas, a estrutura da proteção que tinha sobre os moradores daquela cidade. Então, aquela cidade, ela já havia sido dada por Deus ao povo hebreu. Então, todos os descendentes de Abraão, a partir de Isaac, teriam como posse aquela terra, a terra prometida ou a terra dos cananeus, a terra de Canaã. Mas nós vamos ver ao longo da história que eles vão lá para o Egito, e nisso que eles vão para o Egito, os moradores daquelas cidades, os cananeus, eles começam a fortificar as suas terras, as suas cidades. E aí, quando o povo de Israel sai do Egito para tomar posse de sua terra, já está ali conquistada. Então fica muito mais difícil eles conseguirem entrar, tomar posse daquilo que Deus havia dado para eles. Olha só, a Gedálias lá do Maranhão, Santana do Maranhão está conosco. Deus abençoe, Gedálias. Prima da irmã Milka Lima. Deus abençoe a sua vida, mano. Beijão aí para todos os maranhenses. Deus abençoe. Então ficou muito mais difícil quando o povo sai do Egito ali conseguir tomar posse daquilo que Deus já havia dado, porque aquelas cidades que quando eles foram para o Egito, não eram cidades, vamos entender assim, que eram pequenas cidades, aldeias, não tinham uma estrutura, não tinham uma fortificação de proteção. Então, quando eles se retornam, as cidades já estão todas fortes, fortificadas, com uma estrutura mesmo. E agora eles voltam com essa missão de possuir, de tomar posse, de herdar aquilo que o Senhor já havia dado para eles anteriormente. E aí nós vamos ver que Josué, quando Moisés tira todo o povo, enfim, passa 40 anos peregrinando, aquele povo acaba que não entrando na terra por causa da sua rebeldia, enfim, por causa da murmuração. Agora Moisés morre, tem como líder Josué, e agora no comando de Josué, agora aquele povo tem um novo rumo, ganha uma nova força, uma força de tomar posse, de conquistar, de ter a qualquer custo aquilo que o Senhor havia dado, ir para frente para tomar posse daquilo que o Senhor já havia decretado que eram deles. Então, o primeiro obstáculo que eles tinham era o Jordão, e necessitava passar o Jordão para que começasse ali tomar a posse daquela área ali que muitos chamam, nós chamamos de crescente fértil, que era um lugar completamente próspero. E quando fazem a travessia do Jordão, já como líder Josué, o povo, todo, acredito que ganha uma nova força, eles fazem uma nova aliança com Deus. Enfim, a partir daquele momento, o maná se encerra, porque ali eles já começam a produzir, plantar, colher, enfim. E vai dizer que Josué agora, ele precisa saber como que é dentro das cidades, para que eles possam formar uma estratégia para poder guerrear contra eles. Então ele vai usar a mesma estratégia que Moisés usou, enviando então espias. Na ocasião de Moisés vai enviar 12 espias, onde Josué também tinha sido já um espia. Mas agora Josué vai enviar apenas 2 espias para poder sondar a terra, para poder ver a terra, saber ali alguns detalhes, as suas fraquezas, ter algum conhecimento detalhado para que fosse útil para eles no momento da guerra. E aí, então Josué vai enviar ali à terra de Jericó 2 homens.
E eram 2 soldados completamente treinados para a guerra, né? Vamos dizer assim. E estes 2 têm a missão de ir a Jericó para poder sondar a terra, para poder levar algumas estratégias. Mas só que eles não imaginariam que do outro lado, dentro dessa cidade, que Deus já havia decretado a sua destruição, haveria uma mulher, mas não qualquer mulher, mas uma meretriz, uma mulher da vida, uma prostituta, que estaria apta para ajudá-los e até mesmo escondê-los em sua casa. Eles não imaginariam, nem mesmo Josué imaginaria que do outro lado Deus estava preparando uma mulher que não tinha nada a ver com a história para ajudar o povo de Deus. E Raabe, né, era uma prostituta daquela cidade, como a gente já falou de início. E ela não era uma prostituta do templo, ela morava sobre os muros ali de Jericó, um muro que não era muito pequeno, né, como a gente já falou, 8 metros e meio de espessura. Então ela tinha a sua estalagem, a sua casa ali entre as muralhas daquele muro. Ela é uma mulher sem credibilidade, uma mulher sem valor nenhum. E quando os espias resolveram entrar justamente naquela casa, na casa de Raabe, por que eles escolheram entrar na casa de uma meretriz, de uma prostituta? Porque não daria muito... não seria muito notado, porque era uma casa onde havia muita frequência, muitos entravam, muitos saíam. Então, eles entrando em uma casa de uma pessoa nessa qualidade, chamaria menos a atenção. E assim, nós entendemos que quando os espias chegaram nas cidades, eles precisavam de ajuda. Mas eles não imaginavam que Raabe estava também precisando de uma ajuda. Ela estava precisando de uma proteção. Proteção porque ela já tinha ouvido falar do Deus dos hebreus. E no seu coração já havia sido gerado a fé. Já estava sendo gerada a fé. O temor de Deus já estava implantado no seu coração. A fé no Deus dos hebreus estava nascendo, estava crescendo. E aí ela precisava de ajuda para que a sua vida fosse resgatada daquele lugar. Os espias vão para aquele lugar querendo uma direção, querendo uma ajuda, e Deus coloca em seu caminho uma mulher que estava procurando uma nova direção, uma nova história para a sua vida, um novo rumo para a sua vida. Embora a Bíblia não fale assim, mas ao decorrer nós vamos ver que a fé no coração de Raabe já havia sido gerada e que ela acreditava no Deus dos hebreus. E por ela acreditar no Deus dos hebreus, ela queria que a sua vida fosse mudada, fosse restaurada. E é assim as nossas vidas. Às vezes a gente pede uma direção a Deus e o Senhor nos envia para um lugar. E quando nós chegamos ali, a gente não sabe o que vai fazer, o que vai falar, como vai acontecer. E Deus nos apresenta pessoas que também precisam de ajuda. E é nessa ajuda mútua, um para o outro, que a gente se encontra. E aí o nome de quem é engrandecido não vai ser nem o de A, nem o de B, mas é o nome de Deus que é engrandecido, a obra de Deus é revelada, e assim o povo de Deus vai tendo vitória e todo mundo sai vencedor na história, não é mesmo? Muito bem, mas dentre estas qualidades, entre essas características dessa mulher, a gente não pode destacar somente o temor que ela teve, a fé que ela teve, mas também outras qualidades. Nós vamos ver nessa mulher que, aos olhos da sociedade, aos olhos de todos ali, não tinham nenhum valor. A primeira qualidade que a gente pode destacar nessa mulher
é que ela era valente. Uma mulher valente. E o que significa ser valente? Ser valente significa aquele que não teme o perigo. Existe uma diferença para quem é corajoso e para quem é valente. Essa mulher teve as duas qualidades. Ela tanto foi valente quanto foi uma pessoa corajosa. Mas primeiramente a gente vai destacar o ser valente. Tem até um louvor que diz, né? Ser valente, pelejando com Jesus, ser valente. Pois bem, então quando a gente destaca a valentia nessa mulher, quando aqueles dois homens, vamos tentar entender a história. Quando aqueles dois homens entram na casa dessa mulher, ela, Raabe, sabia perfeitamente que eles não eram moradores ali de Jericó. Até mesmo por causa das roupas, pela sua fala, pelos seus costumes. Então, ela sabia perfeitamente que aqueles dois homens que estavam entrando em sua casa eram homens estrangeiros. E ela não demorou para perceber que aqueles homens eram homens de Israel. Ela sabia perfeitamente quem ela estava abrigando dentro da sua casa, dentro do seu teto. Para aqueles dois espias, Raabe era uma inimiga, porque ela era moradora de Jericó. Para Raabe, aqueles dois homens também eram seus inimigos, porque ela sabia que aqueles dois homens, sendo de Israel, tinham como um alvo definido, que era a destruição da cidade. Ela, como sendo moradora da cidade, ela estava inclusa na lista. Ela seria um alvo, ela estava sendo como um alvo, ela seria dizimada também quando a cidade fosse invadida. Então, ela sabia perfeitamente quem estava debaixo do seu teto. Ela sabia que aqueles dois homens tinham como finalidade estratégias de guerra, analisar o território para que quando eles voltassem, a cidade fosse destruída. E aí a gente pode ver nos versos 9 e 10 do capítulo 2 que ela sabia perfeitamente quem eram estes homens. Olha só o que diz os versos 9 e 10. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e que fizeste os dois reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ela sabia perfeitamente que aqueles homens iriam destruir Jericó como destruíram outras cidades. E ela estava na lista, porque ela não fazia parte do povo de Israel. Ela era uma cidadã de Jericó. Ela era uma cananeia. Ela estava na lista negra. O seu nome já estava marcado para morrer. Mas só que essa mulher, ela vai nos ensinar a dominar o nosso medo, a controlar os nossos temores, porque aqueles homens podiam perfeitamente matá-la, podia perfeitamente acabar com a vida daquela mulher no instante que entraram em sua casa. Mas mesmo ela sabendo que eles a consideravam como seus inimigos, e eles a consideravam como sua inimiga, ela vai manter a calma, ela vai manter-se segura nas suas ações, ela não vai permitir que eles controlem a situação dentro da sua casa. É ela que vai controlar a situação, mesmo ela estando em desvantagens. A Bíblia não diz se tinham mais pessoas ali dentro,
Mas nós podemos entender que uma mulher contra 2 homens treinados para a guerra, é lógico que ela estava em desvantagem. Mas mesmo assim, ela não deixa que eles dominem a sua casa. É ela que manda ali. E a gente vai ver isso nos versos seguintes, que é ela que está sob o controle da situação. Será que ela não estava com medo? É claro que ela estava com medo das consequências que viriam, porque ela não sabia o desfecho da história. Mas mesmo com medo, ela decide vencer esse medo e controlar a situação. Por isso que uma das primeiras características que a gente pode destacar nessa mulher é a sua valentia. E nós precisamos aprender a não demonstrar os nossos fracassos, as nossas fraquezas, os nossos medos, os nossos temores para qualquer pessoa. Muitas pessoas, né, muitas de nós, principalmente mulheres que são mais emocionais, expomos as nossas fraquezas diante de pessoas que querem o nosso mal, diante de pessoas que querem nos destruir. Mas só que a Bíblia nos ensina que nós devemos sim expor os nossos sentimentos, colocar os nossos sentimentos para fora, mas não para qualquer pessoa, porque não são todas as pessoas que têm como nos ajudar. Mas essa pessoa que nós devemos revelar as nossas fraquezas, revelar as nossas falhas, é somente Deus, porque somente Ele pode nos ajudar e através das nossas fraquezas, através dos nossos temores, através dos nossos medos, Ele nos faz vencer e nos faz ser forte. Não é isso que a Bíblia diz? Quando penso que estou fraco, quando penso que eu não vou conseguir, quando eu penso que está tudo acabado, aí que estou forte. Mas eu sou forte porque eu digo que sou forte? Não, porque eu reconheci para Deus que eu não tenho vantagem nenhuma de vencer a guerra se não for através dele. Uma segunda característica que a gente vê nessa mulher é a coragem. O que é coragem? Coragem é a firmeza para enfrentar situações. Mas que situações? Quais situações? Situações físicas e situações emocionais. Então a coragem vai nos dar condições para enfrentar qualquer coisa que nos vem. Mas essas situações que nos vêm, essa coragem vai nos dar força para enfrentar com equilíbrio. Não de uma forma, né, desesperada, de uma forma, e agora o que eu vou fazer? Não, vai me dar condições equilibradas para poder vencer. A Bíblia vai dizer, a partir dos versos 2, 3, enfim, que o rei de Jericó vai saber que tem 2 espias ali de Israel que está infiltrado em Jericó, e o rei fica sabendo que está na casa de Raabe, a tal ponto que vai pedir para que homens vão até a casa de Raabe. Então sabiam, a informação que o rei teve é que estes homens estavam escondidos lá na casa de Raabe. Quando estes soldados de Jericó chegam até a casa de Raabe, Raabe vai ter a ousadia de pegar aqueles 2 espias, levar até o telhado da sua casa e esconder aqueles homens. E quando os soldados de Jericó chegam até a sua casa, ela vai controlar a situação. Ela vai responder que ali não tem ninguém. Até tinha, mas quando foi à noite, ela viu que entrou 2 homens na sua casa e logo ela percebeu que aqueles homens eram do povo de Israel, mas aqueles homens saíram à noite, e ela vai contar uma história para que aqueles homens fossem despistados, né? Para que aqueles homens não entrassem na sua casa e promovessem uma procura ali contra os espias de Israel. E aí nós vamos ver que ela teve uma atitude completamente audaciosa, uma atitude extremamente corajosa. Por quê? Porque ela poderia ser acusada de encobrir os inimigos do seu povo. Ela poderia ser levada ali e ser executada, não só ela, mas toda a sua família, toda a sua casa. Mas ela soube enfrentar o momento com equilíbrio. Ela soube enfrentar
Essa mulher nos ensina a ter firmeza nas nossas ações, a enfrentar situações com firmeza, mesmo tendo e estando em desvantagem. É necessário acreditar na nossa força, nas nossas habilidades. Aí a gente vê que não basta ser apenas valente, é necessário ter coragem. O ser valente vai determinar quem você é, mas o ser corajoso determina a sua ação em meio às circunstâncias. Mas não para aí, eu tô correndo porque tem um ponto muito forte aqui. Deus abençoe, irmã Sandra, saudades de você. Bom, ela também vai nos ensinar a ser solidária. Como assim solidária? E quando a gente vai procurar a definição de uma pessoa, de uma mulher, né? De uma pessoa solidária, o dicionário vai nos dizer que solidária é uma pessoa em que há responsabilidade recíproca ou um interesse comum. Então, uma pessoa solidária, ela espera do outro a mesma postura. Raabe, ela vai mostrar-se uma pessoa assim, pois mesmo ela sabendo do perigo que estava correndo com a sua vida, né, ela decide manter aqueles homens dentro da sua casa. Ela decide dar proteção, ela decide cuidar daqueles homens. Já que aqueles homens entraram em minha casa, eu vou cuidar, eu vou proteger. Mas naquele momento eles estavam em condição de inimigos. Por mais que em seu coração Raabe tivesse paz para com aqueles homens estavam com seu coração querendo a guerra. Porque a finalidade que eles estavam ali era para estratégias militares. Então, ali os dois estavam em condição de inimigos. E ela vai abrigar dentro da sua casa, vai querer dar proteção dentro da sua casa para supostos inimigos. Essa característica de Raabe nos ensina a abraçar os nossos inimigos. Ensina a nós a ajudar quem precisa de ajuda. Ensina a nós dar um abrigo a quem está precisando de segurança. E aí a gente começa a ver, né? É difícil manter perto pessoas que querem o nosso mal. Mas nós precisamos entender que a nossa luta, como o apóstolo Paulo fala em Efésios, não é contra a carne, não é contra o sangue. Então, o próprio Jesus, ele vai nos ensinar no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 39, como nós devemos tratar os nossos inimigos, tendo em consideração que nossos inimigos não é fisicamente, mas espiritualmente. Olha o que Jesus nos diz em Mateus 5, a partir do verso 39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser lhe emprestar. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que estás no céu. É difícil? É difícil, porque quem vai querer levar uma bofetada, isso não também fisicamente, mas quem vai querer ser humilhado, quem vai querer ter o seu orgulho, o seu ego ferido e ficar com a boca calada, sem retrucar, sem rebater. É difícil? É difícil. Mas o que o Senhor Jesus nos ensina, não devemos odiar os nossos inimigos. Devemos amá-los. Devemos ser solidários.
devemos dar uma proteção espiritual, uma proteção para que a vida dele possa ser transformada, possa ser alcançada também. E essa mulher nos ensina, essa característica dela nos ensina a termos eu vou dizer assim, né? Mas termos um espírito de paz, não andarmos sempre armadas, andarmos com o nosso coração, né, aberto para abraçar, para proteger, para cuidar, para ter uma palavra amiga a todos aqueles que nos procuram. Mas uma das características mais fortes que esta mulher tem, e o que eu já mencionei lá no comecinho, é sobre a fé. E quando a gente vai falar de fé, fé não se explica, fé se vive. O que é fé? Não tem como falar. Fé é você acreditar em algo que não existe, mas você acredita que tem, que vai dar certo, enfim. Fé é uma coisa de louco. E por isso que nós somos considerados loucos, porque nós acreditamos em um Deus não palpável, um Deus invisível, mas é um Deus que nós ouvimos, é um Deus que nós sentimos, é um Deus que está dentro de nós. Embora ninguém veja, embora nem você mesma veja, mas você sabe que Ele está com você. E essa fé em crer nesse Deus é loucura para o mundo. Mas deixa o mundo pensar que somos loucos, porque a loucura dele, a nossa loucura, nos dá força a cada dia para permanecermos mais e mais nessa loucura que o mundo insiste em dizer. Mas nós não somos loucos, nós somos mais sábios que muitos que se dizem sábios por aí. Todas essas qualidades que nós encontramos nessa mulher, em Raabe, só foi possível ser gerada, e a gente conclui aqui que foi através da fé, por causa da sua fé. Mas Raabe tinha fé? Como assim? Ela era uma prostituta, era uma mulher sem valor. Como que ela acreditava em Deus? Como foi gerado nela a fé? Em Jericó, pelo que a gente consegue entender dentro das Escrituras, a partir mesmo do verso 9, 10 que nós já lemos, muitos daqueles moradores ouviram falar do que Deus havia feito com o seu povo, como que ele abriu o Mar Vermelho, como que Deus os libertou. E isso chegou ao conhecimento de alguns moradores de Jericó. Porém, muitos ouviram e ficaram apenas com medo. Sentiram medo, porque sabia que tinha uma divindade forte que estava ajudando aquele exército e eles poderiam ser a próxima vítima. Mas só que em Raabe vai despertar não um sentimento de medo apenas, mas um sentimento de temor. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Raabe estava ouvindo histórias de Deus. A sua fé estava sendo forjada, formada, a sua fé estava nascendo. E junto com a fé surgiu o temor. Por que surgiu o temor? Porque ela vai reconhecer que não havia outro Deus tão poderoso que fosse no céu ou na terra, que não fosse o Deus dos hebreus. Ela reconhecia o todo poder, o todo poderio do Deus dos hebreus. Como que ela ficou sabendo dessas histórias, a gente não sabe. Mas sabemos que foi gerado em seu coração duas coisas, o temor e a fé e o temor. E Salomão vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio de todas as coisas. A fé gera a esperança de salvamento para a sua vida, porque mesmo sabendo que por sua condição ela já estaria perdida, a sua fé vai dar força para que ela consiga interceder ali pela sua vida, fazendo um acordo com pessoas que a consideravam como sua inimiga.
E aí nós entendemos o porquê que ela foi valente, porquê que ela foi corajosa, porquê que ela foi uma pessoa solidária, porque ela acreditava que o Deus de Israel era o Senhor dos céus e da terra. E ela sabia que ele poderia mudar a sua história, poderia mudar o rumo da sua história, a fazer uma nova mulher a partir dali. Sabia que ele poderia dar livramento, não somente para ela, mas um livramento para toda a sua família. E aí nós vamos ver ela desafiando, ela desafiou ali os soldados de Jericó, porque ela mentiu para eles. Ela mentiu sobre a localização daqueles espias, escondendo em sua casa. Ela desafiou aqueles soldados. Olha só a audácia, a coragem, a valentia dessa mulher. E ela também desafiou os espias ali de Israel. Por que ela desafiou? Porque ela nesse seu desafio, ela vai forçar que eles façam uma aliança com ela. Ela fez uma aliança e ela vai forçar com que eles concordem com essa aliança. Ela vai desafiar nesse sentido. Porque como que um homem, né, de Deus, um povo de Deus, vai fazer uma aliança com uma pessoa que não tem nenhuma credibilidade? Ela era uma prostituta. Como alguém poderia confiar na sua palavra? Como alguém poderia confiar naquela mulher? Era a palavra de uma prostituta contra o julgamento daqueles que eram o povo de Deus. Mas o que eles não sabiam, eles ainda não sabiam, que aquela mulher já havia sido transformada em seu coração. A transformação física vem com o tempo. Não adianta nós queremos forçar para que haja uma transformação instantânea na pessoa. O tempo é gradual. Mas a transformação em seu coração já tinha começado, a tal ponto dela querer fazer uma aliança com Deus, uma aliança com o povo de Deus. E aí nós vamos ver que os ensinamentos dessa mulher para conosco, o que ela nos ensina? Que não importa a nossa história, não importa o que as pessoas dizem que somos, não importa o nosso passado. Quando temos um encontro com Deus, quando temos um encontro com a palavra de Deus, com a verdade, e deixamos que essa verdade entre no nosso coração, nós temos a oportunidade de sermos transformados. Aquela mulher abriu a porta do seu coração para Deus. E a partir daquele momento, ela teve a oportunidade de transformação. E ela não vai jogar fora essa oportunidade. Ela vai agarrar, ela vai segurar, ela vai ser valente a tal ponto de ir contra a sua cidade para que pudesse estar salva, para que pudesse ser contemplada como uma mulher que estava com Deus, acreditava em Deus, queria a proteção de Deus. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, nós passamos a enfrentar diversas situações da vida, com coragem, sem temor, não porque somos fortes o bastantes, mas porque temos a palavra de Deus em nosso coração, em nossa vida. E a palavra de Deus, ela é espada, a fé é o nosso escudo. Nós temos Deus como nosso escudo e fortaleza, um socorro presente na hora da angústia, e temos como uma arma de ataque a palavra de Deus. Essa mulher é a prova viva, essa mulher é a prova que qualquer pessoa, e não apenas algumas pessoas, né, ou aqueles predestinados para a salvação, podem alcançar a graça de Deus. Essa mulher é a prova viva que qualquer pessoa pode ser alcançada pela graça de Deus. Pode não, qualquer pessoa é alcançada pela graça de Deus, mas basta essa pessoa querer ser alcançada.
Essa mulher que era o escárnio para a sociedade, que era o escárnio ali para muitos, até mesmo talvez para a sua própria família, ela vai ter a sua vida regenerada. Ela passou, né, ela deixou de ser prostituta para agora ter uma família após, né, a destruição de Jericó. Ela é introduzida ali no arraial de Israel, ela casa-se com um dos espiões que ela ajudou, Salmão, e a Bíblia diz que ela constitui família, uma mulher sem valor nenhum, agora tem uma casa, agora tem uma família, agora recebe a bênção de ser mãe, agora ela, em seu ventre é gerado um homem que tem um futuro, vai ter um futuro brilhante ali. Por quê? Porque a Bíblia diz que Raabe vai gerar a Boaz. Quem foi o Boaz? Boaz foi aquele que casou com Ruth. Olha só. Ruth e Boaz vão gerar a Obed. Obed vai gerar a Jessé. Jessé vai gerar a Davi. Olha só. Se Raabe soubesse que de uma mulher que não tinha valor nenhum, quando que ela imaginaria que seria a tataravó de um rei? Pois é, ela foi a tataravó de Davi, uma mulher completamente desprezada, uma mulher completamente sem valor, tendo ali sido pertencente agora ao povo de Deus e tem a sua vida completamente mudada, completamente restaurada, completamente regenerada. E quando nós vamos ver na genealogia, Raabe está na genealogia do nosso Senhor, de Jesus Cristo. Olha só, uma mulher que não tinha nada a oferecer, a não ser a sua carne, prazeres que se acabavam aqui. Mas a partir do momento que ela abriu o seu coração para conhecer a Deus, ela teve a sua vida transformada e passou a fazer parte. E agora ela é participante da história de Jesus. Ela é participante da graça de Deus. Ela é participante do reino de Deus. E é isso que nós somos hoje. Nós não éramos nada, mas a partir do momento que abrimos o nosso coração para que essa graça repousasse em nós, nós hoje somos pertencentes do reino. Nós somos co-herdeiros de Cristo. Nós temos participação com Ele. Uma mulher que não era ninguém, agora tem a sua vida completamente mudada, completamente restaurada. O exemplo da transformação de Raabe, o exemplo da transformação divina operada na vida de Raabe serve de lição para qualquer pessoa, por pior que seja a sua condição, por pior que seja a condição de pecado que você se considera. Ninguém é tão pecador que possa ser considerado excluído da graça de Deus. Por quê? Porque Ele pode e Ele quer redimir a vida e ainda dar dignidade, torná-lo digno do privilégio do seu reino. E aí a gente termina a nossa lição de hoje com Romanos 5:20, uma frase simplificada. A graça de Deus, ela é maior do que os nossos pecados. A graça de Deus, ela é maior do que tudo. Se você se acha o mais miserável dos homens, o mais pecador dos homens, o mais indigno dos homens, saiba que a graça de Deus tem o poder suficiente para apagar os seus pecados, para te fazer uma nova pessoa, para te regenerar, para te integrar novamente à sociedade, para mudar o rumo da sua história. Basta apenas você abrir o seu coração para que Deus faça morada nele. A graça de Deus, nunca se esqueça disso, a graça de Deus é maior do que os nossos pecados. Por isso que nós começamos com o ousado amor de Deus. Essa graça,
esse amor infinito de Deus com as nossas vidas, ela pode te alcançar hoje, se ela já não te alcançou. Mas se ela não te alcançou, eu tenho certeza que ao você ouvir, a fé, a sementinha foi plantada em seu coração. Então deixe essa fé frutificar, deixe essa fé crescer. E eu tenho certeza que a sua vida pode ser restaurada, pode ser mudada. Que Deus abençoe a sua vida, a todos que estiveram, que se fizeram presente nessa tarde aqui. Muito obrigado pela presença de todos e que o Senhor Jesus continue lhe abençoando, que o Senhor Jesus continue com suas mãos poderosas estendidas sobre a sua vida, dando proteção, dando guarida, dando força, e que a próxima semana nós estaremos aqui novamente para mais um papo nosso, trazendo mais uma mulher da Bíblia. Que Deus abençoe e nunca se esqueça que a graça de Deus, ela é maior do que os nossos pecados. Que Deus te abençoe.